Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada amigo que vai assistir esse vídeo. Eu peço a todos que não são inscritos para se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike, se assim você preferir, e por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, vamos lá para as notícias do Vasco. Há bastante notícias para poder passar para vocês, mas eu vou dividir em partes. Neste primeiro vídeo, parte da manhã, comecinho de tarde, vamos falar aqui sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Volta Redonda, e vamos falar também sobre reforços. Mais tarde a gente abrange os outros assuntos. E meus amigos, vamos lá. O Vasco jogou com Volta Redonda lá no estádio Rosário Nazário nesta manhã. Vencemos por 2-1 e de virada. Um jogo que teve contornos difíceis para o Vasco da Gama. O Volta Redonda é uma equipe muito mais qualificada do que o Porto Velho e do que o Macaé. Vencemos por 2-1. O Ramon, técnico do Vasco da Gama, poupou alguns jogadores, que foi o caso do Leandro Castan. Quem deu vaga foi o Ulisses, ele entrou, melhor dizendo, no lugar do Castan. O Benítez também foi poupado, entrando Marcos Júnior, e o Vinícius, lesionado, entrou Caio Tenório, certo? O Vasco, com algumas mudanças de ordem técnica, com a entrada do Caio Tenório, Iago Pikachu jogou avançado lá pela ponta, não jogou tão bem assim, diga-se de passagem, e foram dois tempos distintos. O Vasco da Gama muito sonolento no primeiro tempo. No primeiro tempo, as melhores jogadas do Vasco da Gama foram através de bolas paradas e também aí de chute de fora de área. O Vasco com muita dificuldade para poder criar. Ainda mais porque o meio-campo do Vasco estava sendo composto por Andrei, Felipe Bastos e Marcos Júnior. O único que tentou fazer alguma coisa aí no primeiro tempo foi o Andrei. Felipe Bastos, embora tenha feito o primeiro gol do Vasco, não foi muito bem no primeiro tempo, na minha opinião, e quem abriu o marcador foi a equipe do Volta Redonda. Um gol que saiu numa falha do Fernando Miguel, uma cobrança de pênalti do Bernardo. Fernando Miguel ainda pulou para o lado certo, quase que fez a defesa, mas houve a conversão aí por parte do Bernardo, que fez uma partida razoável também. O Vasco no segundo tempo, com algumas mudanças, duas mudanças que valeram a pena, que foi o Gabriel Peck, que jogou muito bem entrando ali pelo lado direito, e o nosso Bruno César, tão criticado por nós, entrando do lado esquerdo. O gol do Vasco da Gama sai aos 10 minutos, numa bola parada, gol do Felipe Bastos de cabeça, passe do Bruno César, e o segundo gol do Vasco da Gama sai também de bola parada. O gol do Bruno César aos 45 minutos. Então o Vasco aí usando muito a bola parada, mas com muita dificuldade para poder criar.
E destaque aí do Volta Redonda foi esse belo goleiro que fez milagres, milagres. E vamos falar aqui, o Vasco venceu de 2-1, o técnico Ramon agora já sabe na cabeça dele a equipe que vai enfrentar o Palmeiras, mas o Vasco precisa aí de reforços, e de reforços urgentes. E ontem saíram dois nomes aí na imprensa, logo na parte da noite. O portal UOL cravou que o Vasco fez uma proposta pro Eduardo Sacha. Eduardo Sacha, que está no imbróglio aí judicial com o Santos, mas o Vasco teria feito essa proposta, segundo o portal UOL. Um jogador que a gente conhece muito bem, que atua pela ponta direita, com 28 anos. Ontem também um novo nome foi especulado, que foi um antigo companheiro lá do Germancano de Independiente Medellín da Colômbia, o Ricaurte, um belo jogador colombiano que tem 28 anos também, um meia que poderia acrescentar muito aí ao meio-campo do Vasco da Gama. O empresário do atleta vê com bons olhos o fato do mesmo vir atuar no Vasco da Gama, mas o Independiente Medellín só aceita vender o atleta. Iria cair como uma luva no Vasco da Gama, até pelo belo entrosamento que ele tem com o Germancano. Seria um jogador, caso viesse, para poder vestir a camisa do Vasco da Gama e atuar como titular. Acho que o Vasco da Gama deveria ter feito mais amistosos com equipes mais fortes, né? Vamos aguardar, porque tem a possibilidade que outros amistosos aconteçam caso a equipe do Palmeiras vá para as finais do Campeonato Paulista. A rodada seria adiada, então o Vasco poderia marcar mais um amistoso, mas o Vasco precisa aí de reforços. Depois, mais tarde, a gente traz as outras notícias do Vasco da Gama, tá bom? Vasco neles, muito obrigado pela atenção e a verdade prevalecerá. Valeu!